Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que bom que vocês estão conosco mais uma vez. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família reunida nesse momento aí na sua casa, para que mesmo virtualmente nós possamos nos unir e celebrar o nosso culto ao Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção, a direção de Deus sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu, ó Pai. E obrigado porque no início de uma nova semana, nós podemos, ó Pai, mesmo que de forma virtual, estarmos juntos mais uma vez, para como Tua igreja, Senhor, mesmo espalhada em diversos cantos da nossa cidade, prestarmos a nossa adoração, prestarmos o nosso culto ao Teu nome, Pai. Nesse propósito, Senhor, venha nos abençoar, venha nos dirigir, venha derramar o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai, nos capacitando, nos ajudando em tudo, para que o nosso melhor seja feito e para que esse culto, Senhor, no dia de hoje, possa glorificar o Teu santo, bendito e maravilhoso nome, Pai. Fica conosco, essa oração que nós fazemos, gratos no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ler com você nesse momento o Salmo de número 95, Salmo 95, os 7 primeiros versículos, palavra do Senhor que nos diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém? Nós vamos juntos nesse momento adorar o Senhor, cantando o hino Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os teus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor
somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Amém. Que todo louvor, toda glória, toda adoração sejam dados a Deus, somente a Deus. Vamos orar mais uma vez nesse momento, uma oração de adoração, uma oração de gratidão ao Senhor. Feche seus olhos, busque a presença de Deus, faça essa oração junto comigo, expresse a sua gratidão, o seu reconhecimento diante daquilo que o Senhor é e diante daquilo que Ele tem feito na tua vida. Oremos. Pai, como nós lemos há pouco no Salmo 95, Tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas, Senhor. Tudo, Pai, absolutamente tudo continua sob o domínio das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque aquilo que nós também lemos no Salmo 46 tem se cumprido nas nossas vidas, ó Pai. Pois o Senhor tem sido para nós um socorro bem presente nesses tempos de tribulação que nós temos vivido. Nós te adoramos, Senhor, pelo teu amor, te adoramos pela tua graça, que é melhor que a vida, Pai. Te adoramos pelas tuas misericórdias, que têm se renovado a cada manhã na nossa vida. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós e da nossa família. Obrigado, Senhor, por diariamente nos dar o sustento que nós precisamos. Louvado e engrandecido seja o teu nome em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar juntos o Senhor mais uma vez. Cante conosco esses louvores nesse momento. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão
erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, pedir licença para aqueles que nos assistem, mas que não fazem parte da nossa comunidade, não são membros da nossa igreja. Porque essa palavra que eu darei agora, ela é dirigida de forma especial àqueles que têm responsabilidade como membros desta comunidade. Como os irmãos certamente sabem, apesar de não estarmos nos reunindo presencialmente por conta desse surto do coronavírus, os compromissos financeiros da igreja continuam. E nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, mais do que nunca, da fidelidade de todos vocês através das suas contribuições, através do seu dízimo, através da sua oferta. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nos diz:
cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Que nós possamos, nesses tempos que estamos vivendo, não apenas neles, mas em todo o tempo na nossa vida, sermos generosos na obra do Senhor, porque Deus certamente tem sido generoso conosco e com as nossas famílias e continuará sendo. Sua contribuição deve ser feita durante esse período, preferencialmente através de depósito ou transferência bancária. Caso você não consiga fazer dessa forma, entre em contato com o nosso irmão presbítero Paulo e ele vai te orientar a como fazer a sua oferta, a como entregar o seu dízimo. Tanto os nossos dados bancários, como também os contatos do presbítero Paulo, serão disponibilizados aos irmãos ao final desse vídeo. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção nesse momento. E ao voltarmos, nós faremos uma oração de consagração dos nossos dízimos e ofertas. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Oh Senhor, meu trabalho é confiar em ti. Meu Senhor, ensina-me. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela sua generosidade para conosco. Obrigado, Pai, porque não deixa que o pão de cada dia falte nas nossas mesas, Senhor. Nós consagramos nesse momento ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas.
nós estamos devolvendo, Pai, como forma de gratidão, um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos, Pai, como igreja, administrar esse dinheiro de forma responsável, administrar esse dinheiro com temor e sabedoria. E que o Senhor possa, Pai, continuar sustentando essa igreja, continuar sustentando a Tua obra, assim como o Senhor tem feito ao longo de todos esses anos, Senhor. Rogamos nesse momento, Pai, as Tuas mais ricas bênçãos sobre a vida daqueles que têm conseguido contribuir, mas também, ó Deus, sobre a vida daqueles que não têm. Senhor, permita em nome de Jesus que em breve eles também tenham condições de fazê-lo, para que eles experimentem a alegria, Senhor, que é ofertar, ó Pai, que é sustentar a Tua casa, a Tua obra, devolver um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, Senhor. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós também oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Pai, ao estudar a Tua palavra essa noite, ouvir a Tua voz, Senhor, e que ao ouvir a Tua voz, a Tua palavra seja para nós como um alimento espiritual, que nos fortaleça, que nos sustenta, ó Deus, que nos ajude em todas as coisas, para que nós possamos enfrentar, ó Pai, os desafios do nosso dia a dia. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nosso texto, que servirá como base para a nossa reflexão essa noite, ele se encontra na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 21. 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 21. Palavra de Deus que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Palavras do Senhor. Hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: o amor que vence o medo. Sem dúvida alguma, irmãos e irmãs, a grande questão discutida pela grande maioria dos brasileiros nessa última semana foi se nós deveríamos ou não abandonar a quarentena e, na medida do possível, voltar à normalidade. Um lado defende que, em prol da economia e da manutenção dos empregos, é necessário correr o risco da contaminação pelo novo coronavírus. O outro lado defende que, para preservar
o maior número de vidas possível, é fundamental que a quarentena se alongue por mais tempo, mesmo que isso agrave ainda mais a situação econômica do nosso país. Essa, creio eu, é uma discussão muito delicada. E ela é delicada, ela é difícil de se tratar, porque eu creio que ao escolhermos um dos lados, nós estamos optando por um mal menor. E isso, meus irmãos, sempre é terrível para nós. Mas independente da opinião que você certamente tem sobre essa questão, há um sentimento que certamente permeia tudo isso, permeia ambos os lados da história. Se a gente for pensar bem, ambos os lados têm os seus medos. Medo de saturar o nosso já frágil sistema de saúde, medo de adoecer ou ver aqueles que nós amamos morrendo, medo do desemprego, medo de não conseguir sustentar a nossa família ou honrar os nossos compromissos financeiros. E o medo, irmãos, é um sentimento que não pode ser ignorado por nós, não pode ser deixado de lado. Nós não podemos fingir que ele não existe, porque quando nós convivemos muito tempo com ele, podemos acabar desenvolvendo doenças psicológicas, como a depressão ou a ansiedade, ou doenças psicossomáticas, que são sintomas físicos causados por problemas emocionais que nós desenvolvemos. Diante disso, como discípulos de Cristo, à luz do texto que nós acabamos de ler, como é que nós devemos lidar com os nossos medos? Qual é o antídoto ou a cura para ele? Quando nós olhamos para o texto, cada um dos seus versículos grita para nós uma grande verdade. O maior e mais poderoso antídoto para o medo é o amor de Deus. Eu acredito que 1 João 4, de 7 a 21, gira em torno da exortação que o apóstolo João nos faz logo no versículo 7, quando ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros. E os versículos 7 e 8 vão nos ensinar que nós devemos amar uns aos outros pelo fato de Deus, o nosso Deus, ser amor. Percebam que João diz: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui, irmãos, João não apenas nos exorta a amarmos uns aos outros, mas ele nos dá dois motivos para nós fazermos isso. O primeiro é porque o amor procede de Deus. E o segundo é porque todo aquele que ama mostra que é nascido de Deus e conhece a Deus. E João usa a lógica no versículo 8 para nos mostrar as implicações disso. E a lógica é a seguinte: se Deus é amor, logo aqueles que não amam não o conhecem. Mas o que isso diz respeito, o que isso tem relação com a nossa vida? Os filhos de Deus, eu e você, são filhos daquele que a Bíblia define como amor. E a marca mais distintiva que nós temos de que de fato nós pertencemos ao Senhor, e João trata disso em diversos momentos durante o texto, é o amor de Deus presente na nossa vida. E esse amor, queridos irmãos, nunca é um amor passivo. O Deus, o amor que habita em nós, deve ser colocado em movimento, deve ser colocado em atividade, em ação, na vida daqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Permitam-me usar uma imagem que você certamente já está habituado. O amor de Deus não pode ficar em quarentena no nosso interior. Repito, o amor de Deus não pode ficar em quarentena no nosso interior. Esse amor deve ser externado. Esse amor deve alcançar o maior número de pessoas possível. As pessoas ao nosso redor, queridos, estão assustadas, estão com medo.
E nós temos o único antídoto poderoso o suficiente para acalmar os corações nessa hora e dar-lhes segurança. Eu acredito que o medo se torna um sentimento ainda mais complicado, ainda mais terrível, quando nós o enfrentamos sozinhos. Talvez você se lembre de quando você era criança e pedia para o teu pai, para a tua mãe ou para algum amigo te acompanhar em determinados lugares que você tinha medo de ir sozinho. O fato é que ter alguém ao nosso lado muitas vezes é um fator essencial, primordial, para nós seguirmos em frente e vencermos o medo, mesmo diante de situações adversas. Nesses tempos, as pessoas, mais do que nunca, precisam conhecer o amor de Deus que habita em mim e que habita em você. Se você é nascido em Deus, através de Cristo, e conhece o Senhor, você não tem outra alternativa a não ser amar, amar e amar. Nesse texto, João também nos lembra de uma coisa fundamental que nos motiva nisso, que faz o nosso coração queimar de vontade de amar as pessoas com o amor que nós recebemos de Deus. Os versículos 9 e 10 nos dizem assim: nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, se o amor de Deus pelas pessoas pode se tornar visível através da nossa vida, o amor de Deus por nós se torna visível através de Cristo e através daquilo que Ele fez em nosso favor. Você está em dúvida sobre o amor de Deus pela sua vida? Olhe para a cruz. João afirma que o amor de Deus por nós se manifesta ou consiste no fato de Deus não apenas ter enviado o seu único Filho ao mundo, mas deste Filho ter sido entregue na cruz do Calvário como nosso substituto, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos aceitos novamente por Deus, para que nós fôssemos transformados em filhos e filhas amados pelo Senhor. Meus irmãos, o real sentido do amor e a verdadeira fonte da vida são discernidos somente na cruz, são encontrados apenas na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos a mais profunda certeza de que nós somos amados pelo Senhor. O próprio apóstolo João nos ensinou isso no seu evangelho, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas à sua volta devem conhecer o amor de Deus que habita em você, e esse amor, inevitavelmente, em algum momento, as fará olhar para a cruz, e na cruz elas verão que foram amadas por você, porque Deus te amou primeiro, e isso nos dará a oportunidade de conduzirmos essas pessoas que foram amadas por nós ao que João nos fala nos versículos 14 e 16. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Quando as pessoas que forem amadas por você forem conduzidas a olhar para a cruz, elas verão e ouvirão com toda atenção e com toda credibilidade o testemunho de que o Pai realmente enviou o seu Filho um dia como Salvador do mundo. E pela ação do Espírito Santo, elas serão conduzidas a confessar com a sua boca e com o seu coração de que Jesus é o Filho de Deus, e a partir
desse momento, segundo João, o amor de Deus permanecerá nelas e elas permanecerão no amor de Deus. As pessoas não apenas conhecerão esse amor, mas elas crerão nele, elas depositarão nele a sua fé, a sua esperança. O fato é que quando nós amamos as pessoas, elas recebem apenas um vislumbre do amor de Deus através da nossa vida, mas quando elas mesmas recebem diretamente do Espírito Santo o poder que vem desse amor, aí, meus irmãos, elas creem, elas confessam, elas se entregam, e a partir desse momento elas passam a permanecer no amor do Senhor, e como nós dissemos, esse amor também permanece sobre elas. E conforme João nos ensina, nos versículos 12 e também no versículo 17, quando nós permanecemos nesse amor, ele é aperfeiçoado em nós, ele cresce dentro de nós. O Espírito Santo do Senhor vai enchendo a nossa vida e nos dando tudo o que nós precisamos para vencer o medo, como por exemplo o amor, a alegria, a paz, a paciência e as demais características do fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quanto mais, meus irmãos, nós permanecemos no amor de Deus e Ele em nós, mais parecidos com Jesus Cristo nos tornamos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos cumprir à risca a exortação de João de amarmos uns aos outros. E quando somos cheios desse amor, que é aperfeiçoado em nós quando colocamos em movimento, mais livres do sentimento do medo nós ficamos. Prestem atenção nos versos 17 e 18. Eles nos dizem assim: nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, o amor de Deus e o medo são dois sentimentos que não podem coexistir. João é direto, João é objetivo nesse ponto. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus tem poder de arrancar esse sentimento terrível do nosso coração e nos dar paz e confiança. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me assiste nesse momento, se renda diante desse amor. Olhe para a cruz, olhe para o Deus que enviou o seu Filho a esse mundo para salvá-lo. Olhe para Jesus, aquele que se entregou por mim, aquele que se entregou por você. É o amor dele que é suficientemente poderoso para perdoar os seus pecados, te dar salvação e tirar todo o seu medo. Se você se acha indigno disso, se você entende que as coisas que você tem feito te afastam do amor de Deus, eu quero te convidar a olhar para o versículo 19, quando João nos diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, a iniciativa parte totalmente de Deus. Não há pré-requisitos, não há exigências daquilo que precisamos ser ou fazer para sermos amados e aceitos por Deus. É fato, Ele nos amou primeiro. Lembre-se do que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5,8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos irmãos, Deus não ama e salva bonzinhos. Deus ama e salva miseráveis pecadores como eu e você. Portanto, o meu convite para você essa noite é que você abra o seu coração para que o infinito, o poderoso amor de Deus inunde o seu interior. Deus não nos esqueceu. Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Deus continua agindo. Deus continua salvando vidas através de Jesus. Continua derramando sobre nós o amor que lança fora o medo. Que esse amor nesse momento
renove a nossa confiança no Senhor e que nós possamos continuar amando as pessoas ao nosso redor, para que esse amor possa continuar crescendo, possa continuar sendo aperfeiçoado em nós. Que Deus assim abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Nós queremos terminar esse culto intercedendo a Deus pela sua vida, pela sua família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu imensurável amor, Senhor, que foi demonstrado por nós na cruz do Calvário, que foi demonstrado por nós, Senhor, no momento em que o Senhor enviou o seu único Filho para salvar esse mundo, Senhor. Pai, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que Ele abra o nosso coração essa noite, para que nós possamos crer em Jesus, para que nós possamos crer nessa vontade, para que nós possamos, Senhor, confessar que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Cristo da nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a salvação, ó Deus, possa entrar nos lares, nas casas daqueles que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça aquilo que lhe apraz, querido Deus. Senhor, eu oro, Pai, pelos meus irmãos que me assistem nessa hora. Ó Deus, em nome de Jesus, que dos altos céus o Senhor possa derramar a Tua bênção sobre a vida deles, Senhor. O Senhor os conhece pelo nome. O Senhor sabe onde eles estão. O Senhor sabe, Pai, dos sentimentos, das aflições dos seus corações, ó Deus. O Senhor sabe daquilo que eles precisam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as Tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre eles, Pai. E que elas venham de encontro com as suas necessidades, Senhor. Pai, conforta, consola, fortalece os corações, ó Deus. Enche-nos com a paz de Cristo que excede todo o entendimento. E que nós possamos descansar no Teu amor, Senhor. Que a nossa fé, a nossa confiança sejam renovadas essa semana, Pai. E que independente do que acontecer, que as nossas vidas estejam firmes e seguras no Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, a comunhão, a consolação, o cuidado, a cura, a paz que vem do Espírito Santo, que estejam sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos, por terem estado conosco em mais esse culto, em mais esse vídeo. Obrigado por ter me recebido aí na sua casa. Que você tenha uma ótima e uma abençoada semana e que Deus permita que nos próximos dias nós tenhamos boas notícias. Eu estou com saudade de todos vocês e espero em Deus que em breve essa igreja possa mais uma vez estar repleta de gente, para que juntos, lado a lado, nós possamos servir e cultuar ao Senhor. Amém? Uma boa semana a todos. Fiquem na paz do Senhor.